Bom, pessoal, só para contextualizar o que eu passei lá no slide, tá? Eu falei lá, né, que para paredes cilíndricas nós vamos respeitar também a lei de Fourier, que vai ser a taxa de transferência de calor igual a menos K vezes A vezes dt sobre dx, certo? Isso daqui é uma taxa de variação da temperatura ao longo de uma espessura de parede, se vocês lembrarem lá, né? Que o x era aqui embaixo uma parede, a gente tinha uma temperatura 1 aqui, uma temperatura 2 e uma queda de temperatura por entre essa parede, certo? Só que para paredes cilíndricas não faz muito sentido a gente falar de variação de temperatura por essa lateral aqui. Por quê? A gente tem o cano aqui, por exemplo, né? E ela vai acontecer aqui nesse sentido. Então a gente tem que considerar o raio e não mais só o x, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, mais uma observação é que aqui para a área, né? A gente calculava a área dessa parede fazendo uma base vezes a altura h, certo? Para esse cilindro, a gente vai ter que cortar aqui, ó, tá? E abrir esse cilindro, tá certo? E ele vai acabar virando uma chapa também, né? Nesse comprimento L de cilindro aqui. Só que para medir essa circunferência externa, a gente vai precisar usar aquela equaçãozinha de perímetro lá, né? Para cálculo de lado ali da circunferência, né? Que é 2πr vezes o comprimento do nosso tubo, tá certo? Então, substituindo aqui, ó, eu vou ficar com Q ponto igual a menos K vezes 2πr vezes L, que é esse A aqui, vezes um dt sobre dr. Não vai ser mais sobre um dx, tá certo? Bom, para eu tratar isso daqui, eu vou pegar esse r que está multiplicando aqui e vou passar para lá, dividindo. E esse dr que está aqui dividindo, eu vou passar ele para lá, multiplicando. Certo? Então vai ficar assim, ó. Meu Q ponto vezes um dr sobre r é igual a menos K vezes 2πl vezes um dt. Tá? Para eu tratar essas variações aqui, eu tenho que integrar isso, mas não se preocupem, tá? Isso daqui a gente não precisa ver. Eu vou dar a resolução direta, que é um Q ponto vezes um logaritmo natural de R2 sobre R1, tá? Esse R2 é o raio externo do meu cilindro e R1 é o raio interno, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente em resolução de exercícios, certo? É igual a um menos K vezes 2π vezes L vezes um T2 menos T1. É a variação da temperatura. Isolando o meu Q ponto, eu fico com menos K vezes 2πL vezes T2 menos T1. Isso daqui dividido pelo logaritmo natural de R2 sobre R1. Certo? Vocês podem ver aí na apostila que ele vai estar apresentando, pode apresentar, né, essa equação desse modo aqui, ó. 2πL vezes T1 menos T2 dividido por logaritmo natural de R2 sobre R1. Ele nada mais pegou esse sinalzinho de menos aqui e pela lei das multiplicações, né, ele trocou os sinais aqui. Então, o T2 tinha sinal positivo, passou a ter sinal negativo, e o T1 tinha sinal negativo, passou a ter sinal positivo, tá certo? Então, para a gente calcular a nossa taxa de transferência de calor por paredes cilíndricas, nós vamos usar essa equação que está lá nos slides, tá certo? E aí,
Se vocês lembrarem lá da última aula em associação de paredes, né, que a gente falou que poderia fazer uma analogia com resistência elétrica, né, a gente pode calcular a taxa de transferência de calor aqui por um delta, por um delta T sobre um R, tá? Percebam que esse R aqui embaixo é como se fosse isso daqui, né? Ó, 1 sobre R vezes delta T, concordam? Tá? E esse R aqui nada mais é do que essa parte toda da equação. Só que ela é invertida, vocês percebem? Então, para eu calcular isso daqui, o que vai ser? É igual a um delta T. Isso daqui tudo invertido, ó. Logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido por K vezes 2πL. Tá certo? Desse modo, a gente consegue calcular a resistência térmica da minha resistência térmica de paredes cilíndricas, certo? Usando analogia aí com sistemas elétricos. Beleza, pessoal?